Sejam bem-vindos a mais um episódio do Radar Lefosse. A gente está aqui hoje para discutir os assuntos de interesse do mercado imobiliário. Então hoje aqui a gente está com a Paula e com a Milena e vamos falar de CAD. Em relação ao CAD, a primeira pergunta que eu coloquei aqui é para a gente falar um pouquinho da evolução e vocês explicarem para a gente por que antigamente, pelo menos a impressão que eu tenho, nem todas as operações que a gente fazia eram notificadas e a partir de um momento na vida, tudo a gente passou a submeter ao CAD. O que aconteceu? Daí, a primeira coisa, obrigada de ter a gente aqui. É um eu prazer que agradeço. Poder falar. Posso começar, Mi? Claro, por Tá favor. bom. Então, por que antes você não tinha que notificar operações envolvendo o mercado imobiliário ao CAD e agora a gente tem? Deixa eu dar um passo atrás. O CAD é o órgão de defesa da concorrência. Ele tem duas atuações, né? Uma atuação que a gente chama de repressiva, que é para punir condutas que são anticompetitivas de mercado, e ele tem uma conduta preventiva. Então, ele analisa operações de mercado, ele analisa se tem uma concentração econômica que pode gerar alguma preocupação e que pode gerar um abuso no futuro. O CAD analisa o mercado imobiliário já tem bastante tempo. É que talvez seja um pouco mais recente o fato de que a gente passou a perceber os ativos imobiliários como sendo ativos que são relevantes para a concorrência no setor imobiliário. Então, tem operações hoje envolvendo compras de ativos imobiliários, terrenos, que passaram a ser ficaram mais óbvias como sendo capazes de alterar dinâmicas de mercado. E foi por isso que o CAD passou a analisá-las um pouco mais de perto, nesse ângulo de análise preventiva. E vocês acham que tem muito ato de concentração hoje sendo submetido? Assim, vocês têm uma ideia, número, alguma coisa para compartilhar? Sim, aliás, esse é um dado até super interessante, é uma curiosidade. O setor imobiliário é o segundo setor que mais apresenta atos de concentração ao CAD, ele só perde para a energia. Nossa! Então, a gente tem até as estatísticas de 2023, foram apresentadas 70 operações do mercado imobiliário no CAD, e isso representa 12% de todas as operações analisadas pelo CAD. É realmente um mercado relevante, né? É um mercado relevante. Em 2024, esse número até subiu. A gente tem os dados até agosto, e até agosto a gente já tem essas operações representam 15% já de tudo que o CAD analisou. Milena, então, acho que uma das coisas que a gente poderia abordar aqui, assim, quais são então as operações imobiliárias que a gente teria que notificar ao CAD? Olha, existem várias formas de estruturar uma operação, né? No fundo, o que mais importa para o CAD é se você está adquirindo um negócio ou se está viabilizando a aquisição ou a transferência de um negócio. Isso pode acontecer por meio, o que o CAD já olhou, aquisição de imóvel, aquisição de ações em empresas que detêm imóvel, às vezes um arrendamento de ativo, um direito de usufruto, a aquisição de fração ideal também é notificável. Na aquisição de shopping center, por exemplo, o CAD equipara a aquisição de participação societária. Isso significa que, mesmo a aquisição de fração ideal de 5% ou 7% de um shopping pode ser de notificação obrigatória. É interessante, né? Porque acho que muitos dos nossos clientes não têm essa visão. No fundo, o que você está falando, quando eu escuto você falar, é assim, eu teria que te consultar para saber. É muito caso a caso. Hoje o tipo de operação realmente gera muita dúvida se gera uma notificação ou não. E nessa linha, assim, só para a gente deixar também claro aqui, o que seriam os requisitos para submissão, Paula? Bom, então é o seguinte, além, né, da gente olhar se é um negócio sendo transferido, que é isso que a Milena estava falando, a gente tem alguns critérios que são super objetivos e que estão na lei e que vão te ajudar. Então, para isso, você não vai precisar ligar para a gente para saber, que é fácil. É o seguinte, então, primeiro se os grupos econômicos envolvidos na operação faturam acima de um determinado valor no Brasil. Então, um dos grupos econômicos envolvidos na transação tem que faturar pelo menos 750 milhões de reais, outro grupo tem que faturar pelo menos 75 milhões de reais no Brasil. Então, preenchidos esses dois critérios, depois a gente analisa se a operação tem efeitos no Brasil, a gente está falando de transferência de imóvel, obviamente, aqui, então, estou presumindo que sim. Então, são 3, faturamento, a natureza concentrativa, que é esse critério que a Milena estava falando. Será que a gente tem compra de participação societária, compra de ativo, então, qual é a natureza da operação e se ela produz efeitos no Brasil. E a questão do faturamento, assim, muita gente pergunta, faturamento é do ano corrente, é do ano passado? O ano anterior à transação. Então, se a gente está em 24, a gente olha para o ano fiscal terminado em 23. E quanto a gente está falando de fundo, assim? Porque, assim, a gente tem muito cliente que é fundo. No fim das contas, eu olho para faturamento do quê? Então, faturamento de fundo tem um critério específico de cálculo, né? Na verdade,
o que o CAD entende por grupo econômico para fundo é diferente do que ele entende para grupo econômico de empresa. Então, quando ele olha para fundo, ele olha para os cotistas que detêm pelo menos 50% do fundo. Tá? E aí, para baixo do fundo, ele olha para as empresas do portfólio. E aí não é 50%, é nas empresas, né, detidas pelo fundo, aquelas em que ela tem pelo menos 20%. E tem um ponto também que é importante mencionar, que o CAD ele não considera o gestor como integrante do fundo. O CAD olha para cada fundo especificamente. E é importante mencionar isso, porque a gente trabalha com muito fundo estrangeiro e a maioria das jurisdições consideram o grupo do gestor, né? E aqui no Brasil é diferente. Tá, é um bom esclarecimento. E nessa linha também, se eu não notificar para o CAD, o que acontece? Tem multa, né? Assim, o CAD, uma operação não notificada, se detectada pelo CAD, pode ser sancionada com uma multa de gun jumping, que varia em torno de 60 mil a 60 milhões de reais. Então, é um Mas é só a multa, grande. Não tem desfazimento do negócio? Pode ter desfazimento do negócio, mas assim, tradicionalmente, até hoje, o CAD só mandou desfazer alguns contratos em um caso que a gente tem conhecimento. Então, assim, a verdade é que numa operação não notificada, vamos dizer, a sanção mais provável é a imposição de multa. Né? Milena, tem alguma decisão recente ou alguma novidade que você pode compartilhar com a gente em relação ao mercado imobiliário? Eu acho que a principal novidade de decisões recentes do CAD estão relacionadas à aquisição de terrenos vazios ou ativos não operacionais, porque antes terreno vazio era só um terreno vazio, né? E hoje o CAD vem entendendo que se a aquisição desse terreno agregar capacidade produtiva, dependendo da atividade do comprador, ela é de notificação obrigatória. O que faz com que pode ser que a aquisição de um terreno por um determinado comprador não seja notificável, mas por outros sim. Então, para uma incorporadora imobiliária, o terreno ele é essencial. Então, para uma incorporadora imobiliária, a aquisição de um terreno vazio, por exemplo, é notificável. Posso contar um caso interessante? Claro. A gente teve uma discussão uma vez relacionada a um cliente que tinha um clube, ele detinha um clube para os funcionários que estava desativado. Esse clube desativado estava sendo adquirido por uma escola. Então, a discussão era, isso configura um ativo produtivo para a escola? Sim ou não, era um ativo, né, desativado até então e que também precisava de investimentos para ser, vamos dizer, operado como escola. É uma transação que acabou sendo notificada ao CAD, porque as partes não quiseram correr risco e o CAD conheceu da operação. Então, um ativo que não era mais produtivo, precisava de investimentos, o CAD entendeu que era uma capacidade produtiva sendo adicionada para a escola. Porque o CAD tem entendido que não é o fato do ativo não estar produtivo que ele não é relevante. Se ele estiver direcionado, se ele estiver relacionado com a atividade econômica do comprador, ele é um ativo relevante e precisa ser notificado. E uma outra pergunta para vocês. Vocês veem mais assim no mercado imobiliário, qual tipo de rito é associado com as operações imobiliárias? Acho que quase tudo entra no rito sumário. Não lembro de nenhum caso que tenha entrado no rito ordinário, porque o que qualifica um caso para ir para o rito ordinário? Quando você tem uma concentração de mercado acima de um determinado patamar. Se houver concentração acima de 20%, ou se houver integração vertical, né, empresas em elos diferentes da cadeia produtiva, acima de 30%. Até onde é do meu conhecimento, daí não teve nenhum caso envolvendo esse setor que tenha ocorrido sobre o rito ordinário. O que significa dizer que, então, a gente pelo menos tem um impacto mais curto, vamos dizer assim, nas transações em termos de prazo, né? Entre signing e closing, com certeza. Sim, porque o rito ordinário, as decisões saem até 30 dias e depois as partes precisam esperar 15 dias do trânsito em julgado. Então, as partes têm uma expectativa, têm uma segurança de que, uma vez notificado, em até 45 dias podem fechar a operação. Para encerrar, eu pensei em fazer com vocês duas um bate-bola bem rapidinho aqui, de mito ou verdade. E aí eu vou fazer a pergunta, vocês respondem, tá? Tá bom. Então quem a primeira primeiro ganha? Vamos fazer um prêmio para vocês depois, mas vamos lá. Primeira pergunta é: terreno vazio, vou adquirir, preciso submeter ao CAD? Depende se isso agrega capacidade para o comprador. Se esse ativo é relevante para a atividade do comprador, como no meu exemplo de uma incorporadora imobiliária, é notificável. Então é uma verdade, né? É uma verdade. Na verdade é um depende. É um depende, né? É um depende. Um bom advogado. Eu não posso implementar uma operação antes da aprovação do CAD, mas eu posso pagar o preço. Mito ou verdade? Mito. Essa é mito. Não pode pagar nada antes do CAD, exceto o que pode pagar é sinal.
mas um sinal típico de transações comerciais. De resto, tem que esperar. Então, eu faço um CVC, posso pagar o sinal, não posso complementar o pagamento, aí eu tenho que esperar até a aprovação para pagar o resto. Mas pensa que são só 30 ou 45 dias. Verdade. É um pouquinho. Vamos lá, mais uma pergunta agora para você, Milena. Se eu recolher a guia do CAD e desistir da operação, eu tenho como depois recuperar esse dinheiro ou não? Tem. Aliás, esse procedimento é bem fácil, já aconteceu algumas vezes, de clientes que desistem da operação na porta da notificação ao CAD e desistem. É um pedido muito simples, a gente pede uma restituição e ela acontece em alguns dias na conta de quem pagou. Então, esse procedimento é bem fácil. Ah, mas tem uma coisa, né? Se a notificação já tivesse sido feita, aí não, você já movimentou a máquina estatal, aí você não consegue mais recuperar. Ah, exatamente. Então, antes de submeter. Antes de submeter Não, ao mas CAD, mesmo a gente assim é tem. uma coisa relevante da gente saber, porque às vezes a gente fica segurando o recolhimento da guia com medo de recolher, depois a operação não sair e não ter como recuperar. É verdade. Queria então agradecer, Paula, Milena, por vocês terem vindo aqui compartilhar o conhecimento com a gente. Muito obrigada. Nossa, Déia, obrigada a você. Foi um prazer, foi muito legal. A gente que agradece, é sempre super interessante. Então esse foi mais um episódio do Radar LeFosse. Continuem seguindo os nossos canais e em breve teremos mais episódios para vocês.